já vinha a ser anunciado, não é? Isto não é um problema, nem só deste fim de semana, nem só desta época. Isto é um problema que já se vem a arrastar desde a época passada. O Benfica tem-se dado razoavelmente bem quando não tem que assumir o controle do jogo. E por isso é que as nossas runs europeias também têm corrido relativamente bem. Agora, quando o Benfica precisa de assumir o jogo e quando estamos a jogar 90% dos jogos como jogamos na Primeira Liga contra blocos mais baixos, o Benfica tem extrema dificuldade em quebrar esses blocos baixos. E tem sido, e principalmente neste jogo, um- uma torrencial chuva de cruzamentos que não chegam sequer aos pontas de lança. E o Benfica tem uma falta de criatividade gritante, não há criatividade, principalmente quando olhamos aos extremos. Um dos pequenos rasgos de criatividade do jogo vem de uma mudança de direção rápida do Prestiani quase no fim do jogo. Repara, é-me difícil conseguir justificar isto quando o Benfica tem, e como sabemos, o plantel que tem, hum, e tem todos os recursos e todas as armas necessárias para conseguir desfazer estes blocos baixos. O Benfica tem que 30 vezes o orçamento do Santa Clara, sem tentar faltar ao respeito a ninguém. Estamos a falar de realidades muito diferentes. Principalmente quando estamos a jogar cerca de 70 minutos contra um adversário reduzido a 10 unidades. Repara, foi um trabalho também muito bom da parte do treinador do Santa Clara, fez uma espécie de 5-4-0 e obviamente quem gostar o autocarro, como é o trabalho que tem que fazer. Nós todos gostamos de ver quando os clubes ditos mais pequenos querem jogar olhos nos olhos, como o Estoril do Ian Castro é um exemplo disso, mas depois, quando não jogam e jogam com as armas que têm, nós, ou, neste caso os grandes, têm que ser capazes de desfazer estes blocos. O Benfica não é capaz e não é de agora. É um problema que já se vem a arrastar há Uhum. imenso tempo. Sim, pelo menos desde o ano passado, desde que o Lage E voltou, Bruno, quando ele e, Exato. insiste no 4-4-2. e diz-me uma coisa, o Benfica acaba por fazer o que é considerava teoricamente o mais difícil, que é desbloquear o resultado e fazer 1-0. No entanto, eh, tu, enquanto adepto do Benfica, tu alguma vez sentiste segurança naquele jogo? Ou quando há o gol do Santa Clara, parecia que era uma questão de tempo até aquilo acontecer? Porque a verdade é que o Benfica acaba por não. Teve muita posse de bola, mas na prática foi um bocado posse de bola sem grandes resultados. E, Sim, e cai. repara, o jogo parecia controlado. E o jogo tomba numa infelicidade do Otamendi e depois de um erro do António Silva que não ganha a posição antes. Esse tipo de erros, pá, é uma infantilidade do Otamendi, aquele salto que ele dá não é que não seja característico, porque há N lances do Otamendi, não só com a camisola do Benfica, mas mesmo de antes, em que ele se faz ao lance de maneira um bocado infantil, pá, mas são erros que acontecem, são lances infelizes que acabam por acontecer. O Benfica já podia ter empatado numa das primeiras jornadas, só que a bola não entrou. A diferença é que aqui, já não sei se foi no jogo com o Alverca ou se foi no jogo antes, a diferença aqui é que a bola acaba por entrar e é uma boa finalização. Quando o Benfica tem passado estes desafios que devia passar com muito mais qualidade do que o que estamos a fazer, tem sido muito pelos rasgos individuais. Tem sido a diferença que existe a nível individual que faz com que o Benfica acabe por vencer os jogos e superiorizar ao adversário. Só que o individual não vai aparecer todas as vezes nestas situações e nesta situação não aconteceu. Pá, não conseguimos fazer os nossos gols quando devíamos ter feito, muito por culpa do coletivo que não existe quando não estamos numa transição ofensiva rápida, porque é a coisa onde o Benfica é melhor, é esta transição ofensiva depois de ganhar bola no seu terço. Quando isto não acontece, somos muito dependentes das individualidades. Neste caso, a bola entrou. Agora, como já eu disse e como vocês também já o disseram, é uma coisa um bocado anunciada. Porque a partir do momento em que o individual não resolve, ou vai acabar por correr bem ou vai acabar por correr mal. E isto acontecendo ao longo de uma época, obviamente vai haver situações onde vamos perder pontos porque não vamos ser felizes todas as vezes quando não há coletivo que sustente o individual. João Frico, deixa-me fazer uma pergunta, porque Chuta. aqui o Bruno levantou aqui esta questão das individualidades e a verdade é que já não é de agora, já muito se fala nessa falta de criatividade dos extremos, de partir no 1 para 1 e desequilibrar a aula e assim abrir espaços para os outros jogadores. A verdade é que isto acaba, a meu ver, acabou por estar um bocadinho escondido, esta questão dos extremos, porque o Benfica tem o ano passado um Carreras que, que,
que é neste momento um dos melhores laterais da Europa e faz uma época incrível e acaba muitas vezes por desequilibrar o que o extremo não fazia, o Carreras aparecia e desequilibrava à sua maneira. Hum, Sendo um problema que já se fala há bastante tempo. Aliás, criticou-se imenso na altura a saída do Neres, exatamente porque trazia características que o plantel do Benfica não tinha. Em, Como é que é possível o mercado do Benfica, em que há um investimento forte, mais uma vez, e não se É ano olha de para. eleições? Pois, e a questão é, como é que se investe tanto dinheiro e não se corrige, ou pelo menos não se arrisca, num jogador que é este desequilibrador, independentemente depois de correr bem ou mal, mas como é que não se arrisca num jogador que é um jogador de um para um? Isso dá sempre muito que falar, porque se fores a ver ao mercado do Benfica, vamos por partes. Precisava de um avançado que desse luta ou que conseguisse complementar com o Pavlidis, porque não ia ser nem o Arthur Cabral, nem ia ser o Belotti. Vem Ivanovic. Esse extremo desequilibrador que tu falas, ele não vem para a esquerda. Ele aparece no final do mercado para a direita, que é o Luque Bacchio. Aqui a questão do Benfica, e pegando no que o Bruno disse, a questão das individualidades e da falta de criação, e tu notas muito isso, o Bruno pode ou não concordar, mas, por exemplo, o primeiro golo, se não estou em erro, contra o Tondela em casa, surge na criação de quem? De Dedic. Porque Dedic, e muito bem, tem uma qualidade tremenda, foi um dos grandes reforços do Benfica, porque o Benfica, digamos, tinha o Carreras à esquerda, mas depois faltava alguém do lado direito. O Orsens, para mim, é um jogador extraordinário. Pá, mas o homem, para já, não aguenta um ano inteiro a jogar em 50 posições diferentes. E depois o Orsens é para ser importante, ou como um falso extremo, ou na questão de um médio ala, por assim dizer. E ganhaste uma criação com Dedic, que quase, digamos, perdeste o Carreras, mas ganhaste Dedic. O Benfica tem no Sheldrop um jogador, ok, o Sheldrop não vai ser, por exemplo, o que é o Luque Bacchio, teoricamente pode vir a ser à direita. Mas o Sheldrop tem essa qualidade. Ok, o Dal não dá aquela largura extraordinária do corredor esquerdo, para já. O Obrador ainda é uma incógnita. Mas o grande problema do Benfica nem é tanto, a meu ver, nos extremos, é mais na. O Lage tem muito uma filosofia, e o Bruno, sendo benfiquista, sabe melhor do que isso do que eu. O ano passado, quando havia alguns resultados que o Benfica tinha que não estavam a ir de encontro àquilo que o Benfica pretendia, o Lage era muito a questão de vou meter dois avançados, mas tu até podes meter 10. Se a bola não chegar lá em condições, tu não vais marcar golos. Ok, pode surgir no. Chegámos Como a ter os 3 ao mesmo tempo. Chegaram a estar em campo o Sim, Pavlidis, o Cabral e o Belotti. o Di Maria, por exemplo, resolveu muita coisa com a sua genialidade. O Benfica, ano passado, no 4-4-2, tinha no Di Maria a tal criação em que quase que do nada criava um golo, criava um lance para golo. E O aquela Benfica qualidade vai de ter isso, cruzamento, não é? Punha a por bola exemplo, vinha e tinha olhos. como o Bruno disse, o Bresciani entrou, foi quem criou mais equilíbrios do nada. Um dos melhores lances que o Benfica tem, quase de ligar os três setores do campo, a defesa, o meio campo e o ataque, foi quando teve Sudakov em campo. Porque o Sudakov e o Lage, até acredito que amanhã, mas depois devemos falar disso mais à frente, vai jogar num 4-3-3. Porque o Karabag vai ter uma postura parecida, por exemplo, ao Santa Clara em alguns momentos, que é um bloco médio e um bloco baixo, e dificultar ao máximo o Benfica entrar nas zonas de decisão. E vai ter que precisar ter um Sudakov para criar, porque o Benfica já com Pavlidis e com Ivanovic está a ter um grande problema. O Ivanovic é um jogador que consegue associar e consegue baixar no terreno? Consegue. Mas qual dos dois é o mais forte a fazer isso? É o Pavlidis. O Ivanovic é muito melhor a fazer as diagonais de ruptura. O gol que o Tondela é exemplo disso. Ele baixa, o Dedic cria e depois o Ivanovic ataca o espaço. E a O partir daí Ivanovic não tiveste um cruzamento em condições para o Ivanovic. e depois tens uma coisa que é o Ivanovic baixa para associar e fica sempre preso ao corredor central. Tu contas a atacar, não viste o Ivanovic a fazer grandes diagonais. Andava o Pavlidis muito mais a vaguear pelo campo, quase que eles não se complementam. E depois tens uma questão, e até posso pegar na pergunta que fizeram aí no chat, que é a pergunta para os três, mas aqui que o Bruno possa responder com mais autoridade. Se acham mesmo que o Rios vai beneficiar de um 10 à sua frente ou vai continuar a ser a mesma coisa a ter sido nos últimos jogos? Isso é um erro que as pessoas têm com o Rios, que não pode acontecer. Sim, o Rios custou 30 milhões de euros, é um facto. Foi caro? Foi. Mas o caro ou barato vai-se traduzir se no final da época ganhas títulos ou não. E se Claro. ele, de certa forma, tem uma contribuição para isso, direta ou indireta para isso. O Rios foi contratado para algo que o Benfica precisava drasticamente. Precisava de um 6 que desse qualidade com bola, o Florentino não dava, Enzo, e precisava de um jogador de duelos, de um jogador de combate, de um jogador que pegasse na bola e se for preciso ganhar 5, 6, 7, 8, 9, 10 metros com bola, o fizesse e depois desse em quem sabia. O Rios foi importante para isso. E pegando a tua pergunta dos extremos, o Benfica até pode não ter os extremos, ou só ter num dos lados um extremo mais driblador, mais forte num para um, o que é Bacchio, por exemplo, à direita, e terá sempre que se complementar com mais alguém na frente que dê a capacidade de ligação deste jogo todo. Porque vamos imaginar, o Luque Bacchio pode jogar à esquerda. Vamos imaginar esta loucura. O Luque Bacchio vai para a esquerda.
O Ivanovic cai para o corredor direito. E ele, em vez de meter o Sudakov atrás do Pavlidis, por exemplo, mete o Barreiro. O problema é o mesmo. Não há quem pegue no jogo, não há quem ligue aquelas peças todas. Ok, o Benfica num jogo desequilibra porque o Lukaku lembra-se na esquerda, finta 3 ao quarto, cruza e o Pavlidis faz um pontapé escorpião. Ok, ganhou, está top. Pegando o que o Bruno disse, sim, o também tem infelicidade, escorregou, acontece, como todos acontece erros a muita gente. O Benfica empata, mas se o Benfica mesmo tivesse ganho por 1-0, os problemas iam estar todos lá na mesma. Tiveram com o Estrela fora, o Benfica não tinha meio campo, depois há outra questão que é, o 4-4-2 é muito bonito, mas se os jogadores da frente não pressionam, se não tens uma capacidade de impedir que o adversário passe essa tua primeira linha e expões a linha média e depois podes possivelmente expor a linha defensiva, vais ter sempre os mesmos problemas. E o Laje agora tem aqui um problema a resolver que até pode ser positivo, que é a quantidade de boas opções que tem. Ok, o Kabak vai para a direita, vamos imaginar. Certo, onde é que vamos para o Sudakov? Pode jogar na esquerda, tira Sheldorp. Mas o Sudakov pode partir da esquerda, como pode jogar a partir logo diretamente do centro. Tudo bem, mas então vais ter que pedir um outro tipo de funções ao Dal. Se metes o Lukebak para a esquerda, mas mantens o Orson à direita, até por uma questão de equilíbrios no momento sem bola. Certo, mas vou meter Sudakov. Tens de decidir quem vais tirar. Um Pavlidis ou vais tirar um Ivanovic? Portanto, a questão dos extremos não é propriamente só os extremos em si, em termos de equilíbrios, porque eu acho que o Benfica até fez um mercado bom, tendo em conta aquilo que precisava. Claramente procurava um jogador que desse essa tomada de decisão no último terço. Tentaram o Tiago Almada, teve perto, não deu. O próprio João Félix era nesse sentido. Veio o Sudakov, que é um jogador com muita qualidade, e os benfiquistas vão ter tempo para ver isso, acreditem no que eu vos digo. Veio o Lukebak no último dia porque faltava alguém, acredito eu, sobretudo para jogar na direita, que desse esse tal 1 para 1 que tu falas, esse tal desequilíbrios de decidir jogos sozinho. O Lukebak não é à toa, foi dos melhores driblers, eu e a palavra, a pessoa a fazer melhores dribles no raio da Liga Espanhola nos últimos 2 anos, com números como os de Yamal, Mbappé e afins. O problema vai ser sempre o equilíbrio da equipa. Ok, tenho o Lukebak na direita, certo, não tenho o Orsens. Quem é que joga na esquerda? Joga os dois avançados na mesma ou não? É como o Bruno diz, vai ver jogos, quer Sporting, Porto e Benfica, vão estar 80, 90% do tempo enfiados dentro do último terço do adversário. Agora, podes ter 10 avançados, podes ter toda a carne no assador. É preciso que a bola lá chegue em condições. E o Então, e Benfica e o Laje no final disto tudo, a questão é só uma: se o Lages tem mãozinhas para isto, não é? Porque, têm que as ter. Ele tem que pá, olhar para a equipa tu e podes querer saber muita equilibrar, coisa, certo? isso, não é? E Isso saber ou equilibrar tens a ou não equipa. tens. É Bruno, muito tu ainda tens aquela questão dos confiança equilíbrios. neste Lages ou para ti já chega, já foram demasiadas provas dadas que isto não vai longe? Não, repara, hum, é um bocadinho difícil de, de lhe dar essa confiança. O que aconteceu depois de 18-19, que ele ganha o título depois de assumir a equipa em janeiro, carregadinho às costas pelo João Félix, ele e o Seferovic. hum, Depois dessa época, quando se entra na época 19-20, foi o caos que foi. E logo aí é despedido. Tem o seu percurso fora de Portugal, faz uma boa primeira época no Wolves e depois deu o que deu, vai para o Botafogo e ia estragando 300 pontos de vantagem que tinha para o segundo lugar, foi o que foi. Não parece a mim que seja um treinador para o nível de um grande em Portugal, porque aquilo que se fala que o Lage, que o Lage tem feito, a questão de se adaptar ao adversário jogo a jogo, também nos dá um bocadinho este problema de coletivo, porque não há. Primeiro, não há um 11 base, porque o 11 vai mudando. Inclusive é o guarda-redes, que é uma coisa que eu raramente vi acontecer e faz-me um bocado de confusão, apesar de eu gostar muito do Samuel Soares e acho que ele tem cumprido com o que precisa de fazer. Nós não temos essa identidade coletiva. Fazer estas adaptações jogo a jogo vai piorar essa situação. Agora, eu já não tenho essa confiança no Lage. Por outro lado, não sei se estamos em condições para despedir o Lage. Porque antes do Lage foi o Roger Schmidt, foi despedido. Antes do Roger Schmidt foi Jorge Jesus, foi despedido. Pá, e são muitas indenizações em cima de indenizações e não queremos que isto se torne um carrossel de treinadores como, e desculpa já o que foi o Sporting há uns anos. Sabemos Sim. que isto não funciona, é problemático e só tem tendência para piorar quanto mais longe fores no carrossel. O Lage tem contrato de 2 anos, termina no fim desta época. Acho que deve terminar esta época, porque acho que nós não estamos em condições de voltar a fazer o que fizemos o ano passado com o Roger Schmidt, porque o Lage, eu não acredito que o Bruno Lage seria a primeira escolha, não quero acreditar, vá, que o Bruno Lage seria a primeira escolha do Rui Costa. Foi a escolha possível, porque despediste um treinador à quarta jornada. Agora, que treinador de grande nível é que vai pegar numa equipa à quarta jornada sem ter pré-época, com o mercado a fechar ou fechado, neste caso fechado já,
sem conseguir implementar as suas ideias, sem ter o input para ter os seus jogadores, não parece que faça muito sentido. Quem é que nós vamos buscar? Vamos buscar o Vasco Botelho, que subiu agora? Pá, já vejo muitos benfiquistas Sim, nas redes sim, sociais a sim, falar sim. sobre isso e até acredito que possa ser um grande treinador. Agora, não faz sentido gastar outra vez esse dinheiro, fazer outra vez as indenizações e estar a gastar, sobregastar. Nós ainda estamos a pagar ao Roger Schmidt. Sim. O Roger Schmidt ainda está a ser pago pelo Benfica, porque também, entretanto, encostou-se e não assinou por mais nenhum clube. E quando eu digo encostou-se, não é necessariamente no mau sentido, ainda não arranjou o clube. Se isto acontecendo assim, acho que o Benfica não está na situação onde se pode dar ao luxo de despedir mais um treinador, ir para mais uma solução de recurso, principalmente quando temos eleições daqui a cerca de um mês e meio e as coisas podem ou não mudar de figura, não sabemos. Acho que não fazia muito sentido despedir agora o treinador quando daqui a um mês pode estar a entrar uma pessoa nova para liderar a casa. Mas, Sim, pronto, aí é a minha opinião. aqui a questão, lá está, aqui ninguém tem aqui uma bola de cristal, ninguém sabe como é que vai ser Claro. o futuro e o que é que vai acontecer nas próximas jornadas. No entanto, tu falas aqui para ti, no cenário ideal, o Lage cumpriria então todo o contrato, ou seja, faria esta época até ao fim. A questão é se isso é sustentável se os resultados não aparecerem, não é? Não, não Porque é sustentável. Isso não, claro que não. E agora de repente tens uma crise de resultados e o Benfica passa mal e tem 7 empates seguidos, como já aconteceu. Pá, obviamente que nenhum treinador consegue resistir a isso no Benfica e quem, como se diz no Benfica, diz Sim, o num Sporting dos não pode, grandes em sim. Portugal. É a mesma coisa. Uma crise de resultados vai sempre. A primeira peça a cair é sempre o treinador. mas Agora, aqui a questão é, nós estamos a falar de um Lage que mesmo sem essa crise de resultados, já não agrada a muitos benfiquistas. sim, anda Ou na seja, corda bamba porque lá está, não há coletivo. exatamente, ou seja, Este ganhas Benfica, sem este encantar. Benfica ganhas sempre sem encantar. Este Benfica faz-me lembrar um bocadinho um dos últimos Portos do Sérgio Conceição. Quando Hum. vai aos quartos de final com o Chelsea, que o Taremi é expulso, era uma equipa que se dava muito mal no campeonato português, tinha muitas dificuldades no campeonato português, mas lá fora conseguia fazer boas figuras e fazia não só boas figuras, fazia muito boas figuras e conseguia bater-se com equipas com um orçamento muito superior. E isto faz-me lembrar, este Benfica faz-me lembrar um bocadinho esse Porto. Agora, o Sérgio Conceição tinha mãozinhas que o Bruno Lage também não tem, na minha opinião. Uh, com todos os defeitos que tem o Sérgio Conceição, que obviamente como benfiquista tenho algum ranço. Um, Agora, não, acho que não, se ele tem a crise de resultados, não vai ser sustentável. A questão é que eu não estou a ver uma alternativa viável, a não ser que o Amorim seja despedido do United entretanto. E aí pronto, já se anda a falar sobre isso outra vez, portanto, Mas aí o homem vai chegar em burnout, todo queimado. todo queimado já ele está. Não, Portanto, não, eu acho que ele já nem se está a dedicar muito. Acho que ele já Ah, está mas já tem em, cabelos em brancos, pá. pré-férias. O homem chegou Ele, ao sim, United, repara, parecia um se ele jovem, fala, parece um Mourinho. exatamente, se ele fala numa conferência de imprensa sem lhe perguntarem, começa a falar na questão de Já eleições não e é não de sei o quê, e agora. que os jogadores estão a sim, desistir dele, pá, acho que Sim, onde há fumo há fogo e, portanto, sim. não sei se é necessariamente o Rui Costa que está sobre isso, se será um dos outros candidatos à presidência do Benfica que está a palavrar uma vinda do Ruben Amorim. Agora, acho que enquanto não houver esse despedimento ou o fim de contrato do Lage, porque eu acredito que mesmo que o Rui Costa ganhe as eleições no fim da época, ele não renovará com ele, pelo menos é essa a convicção que eu tenho, porque eu acredito que o Rui Costa também não esteja satisfeito com o nível exibicional da equipa. Portanto, acho que mas eventualmente, o que conta é como o Benfica acabar a época. Se o Benfica for campeão, praticar um bom futebol, tudo muda e toda a gente se vai esquecer deste empate com o Santa Clara e E é como tudo tudo. o que estamos aqui a falar, não é? O Benfica Isto, agora o é que interessa é como acaba. Carabag, depois deve jogar um City fora, depois tem mais um jogo de campeonato. Depois... Vamos imaginar que o Benfica faz 5 vitórias seguidas. Vamos imaginar. Com mais ou menos dificuldade. Ninguém vai lhe pedir ao Laje a cabeça do Laje. Sim, O que e a pode mudar questão, de figura é depois a seguir. eu Porque diria, a vejo, é assim, desconfiança está vejo lá sempre. imensa contestação. Ainda quando Sim, estava, sim. aliás, até ao jogo com o Santa Clara, eram só vitórias, sem sofrer golos. e já se falava Tínhamos sofrido uma muito, vez. sim. Continua-se a falar sobre isso. Não me parece que neste momento vitórias só seja o suficiente para calar essa contestação. Certo. São precisas vitórias, mas também é preciso encantar. Agora, se a coisa começa a correr bem na Champions outra vez, obviamente que as coisas equilibram um bocadinho. Sim, E mas depois há eu uma acho que coisa. isto descamba tudo, lá está, o Benfica depois tem aquelas duas saídas muito complicadas, que é contra o Chelsea e contra o Porto, uma a seguir à outra, e E ainda por Real cima é Madrid mesmo logo a ali seguir. antes, é logo ali, mas o Real São Madrid três já é jogos depois das fora, três eleições, não jogos é? fora seguidos. É Chelsea fora, Porto fora, Real Madrid fora.